Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. O Papa Francisco, ele faz todas as quartas-feiras uma audiência geral no Vaticano. E o tema de hoje que nós vamos refletir é da audiência de 9 de outubro de 2024, onde ele fala sobre o Espírito Santo e a esposa. E fala dos Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Depois de Pentecostes, os apóstolos saem fazer o anúncio do Evangelho. E nós estamos aqui justamente para, junto com você, fazermos esse momento de partilha e podermos assim colocar nas mãos do Pai as nossas vidas e o nosso coração e crescermos no conhecimento, na graça e no amor de Deus. Tomemos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 38 a 39. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Fecha aspas. O Papa continua. Refletindo acerca do Espírito Santo e da Igreja, recordamos o que São Lucas escreveu sobre o dia de Pentecostes. Quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, saíram do cenáculo e começaram a anunciar Cristo em várias línguas. Ao descrever deste modo aquele acontecimento, São Lucas sublinha a missão universal da Igreja, que é sinal de uma nova unidade entre os povos. E tanto a universalidade como a unidade da Igreja são garantidas pelo Espírito Santo. É ele que abre ao Evangelho os confins étnicos e geográficos. É ele que tece discretamente a unidade, alegrando-se com as diferenças dentro da Igreja e respeitando os ritmos de cada um. É ele que, na nossa vida, permite dar centralidade a Deus. Essa ação do Espírito Santo em nós, né, dar centralidade a Deus, Deus como centro das coisas, né? Não é as necessidades, não é a vontade humana, não é esse aquilo que é o centro nosso é Deus. Então o Espírito Santo ele nos conduz a partir dessa centralidade, né? Da vontade de Deus, do querer de Deus. E o trecho que o apóstolo traz hoje para nós, que o Papa traz hoje para nós, através do apóstolo Pedro, né? Dizendo para aquele grupo de pessoas que ele estava pregando, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Nós estamos há 2000 anos de Pentecostes e estamos caminhando sob a luz do Espírito Santo. E ele vai difundindo a igreja. Hoje a igreja está presente no mundo todo. São muito poucos lugares que não existe a igreja católica. Mas em muitas nações, em muitos povos, já receberam o anúncio do Evangelho. Até os índios aqui do Brasil, o Tupi-Guarani, que recebeu o anúncio pelos jesuítas, tiveram a Bíblia traduzida na língua deles. E de tantos outros povos também ela foi traduzida. E é interessante a gente conhecer isso daí, ver como que essa ação do Espírito, né, não existe barreira para ele. Não existe barreira de língua, de nação, de costumes, de povo, não existe barreira. Aonde ele encontra acolhida, ele ali se estabelece, ele ali se instala, ele ali constrói a igreja. Porque é o Espírito Santo de Deus que constrói a igreja. E o anúncio dos apóstolos, né, também é feito pelo Espírito Santo. E o nosso anúncio também deve estar cheio do Espírito Santo, para que as pessoas sejam convencidas da palavra de Deus e acolham esta palavra, creiam nela e tenham Deus como centro na sua vida e assim possa também conduzir a sua vida. Nós brasileiros ou que moram em outros países ou que nos acompanham, também receberam o anúncio da palavra de Deus e responderam a esse anúncio. E o desejo de Deus é que todos
recebam esta palavra de salvação, porque todos precisam dar uma resposta ao clamor de Deus, à sua palavra de salvação e de vida. Então quem age nisso tudo é o Espírito Santo. É Ele quem faz, né, a condução da igreja, é Ele quem faz a condução dos homens da igreja. Como naquele cenáculo, né, que os apóstolos falaram para todas as línguas e nações que ali estavam. E foi um milagre também de Pentecostes, as pessoas ouvirem em sua língua natal os anúncios do Senhor. Foi um milagre duplo ali, né? O milagre de falar em línguas e o milagre de também falar em línguas estranhas, em línguas de outros povos. É um milagre só, mas ele atingiu essas duas realidades. Não só a força do Espírito Santo que encheu aquele coração daqueles apóstolos, mas também da multidão que estava ali do lado, que ouviu claramente o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo. E deram uma resposta também. 5.000 pessoas, diz a Sagrada Escritura, né, se foram batizadas naquele dia. Então, a ação do Espírito Santo, ela é uma ação segura, firme e fiel aos mandamentos de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não há nada contra. Então, esta fidelidade do Espírito, essa fidelidade da igreja, né, ela se dá da pessoa do Espírito Santo. É Ele quem realmente vai conduzindo-nos, né? Pode parecer que alguma coisa não está muito clara, não está muito límpida, mas Ele vai esclarecendo, Ele vai com o tempo, na medida que as pessoas vão buscando a resposta, elas vêm, o Espírito Santo vai dando as respostas que nós precisamos. A palavra de Deus vai dando a resposta. Por isso que é necessário eu conhecer a palavra de Deus, eu conhecer a vontade de Deus, eu conhecer os mandamentos de Deus. Por isso que é importante nós guardarmos no coração todas as palavras, para que quando nós estivermos em qualquer situação, nós tenhamos de onde tirar a nossa resposta, ou a nossa profissão de fé, ou a nossa convicção de fé. E assim, é na ação do Espírito Santo que nós vamos ser vencedores e que o Evangelho poderá ser anunciado e as pessoas poderão dar respostas. Eu trabalhei com evangelização, seminário de vida há muito tempo, e a gente percebe, né, a conversão das pessoas, a gente percebe a experiência que ela faz com o Espírito Santo, né? Não é só aquela experiência eufórica de alegria, mas é aquela experiência também de conversão, de arrependimento dos seus pecados. Então a pessoa é conduzida de uma forma a fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus. E desse encontro pessoal com Jesus, ela dá a sua resposta de fé. Quantos que mudaram de vida? Eu lembro de um que era resistente. Chamamos ele para fazer um seminário de vida, ele foi fazer, com a cara dura, fechada, mas no final desse encontro, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, esse rapaz nunca mais largou a igreja, está até hoje lá, né? Trabalhando e feliz da vida, né? Assim, aquele dia eu me converti, quer dizer, aquele dia eu me abri ao Espírito Santo, eu me deixei ser tocado por ele, e por isso eu experimentei, eu fiz a experiência de que aquilo que Deus fala é real, aquilo que Ele ensina é para ser vivido. E eu convido você, agora nesse momento, a rezarmos ao Pai das Misericórdias, para que Ele nos conceda cada vez mais esta abundância do Espírito. Tem sede dEle? Tem sede de Deus? Tem sede da graça de Deus? Vamos pedi-la. Nós precisamos de sabedoria e de sabedoria divina, porque sabedoria humana não se tem em quem confiar mais. Vamos pedir ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sua casa, sua família,
sobre o seu trabalho, seus amigos, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.